A ilha foi originalmente chamada de La Isla de los Alcatraces por exploradores espanhóis durante sua descoberta em 1775. Alcatraz localiza-se na Baía de São Francisco. Fica pelo menos a 1,5 milha de distância de São Francisco, na Califórnia. Foi a prisão mais famosa usada por 30 anos, de 1900 e uma base militar em 1847. Era o lugar perfeito para a base militar, porque eles tinham uma excelente vista de São Francisco. Na época, eles tinham uma grande necessidade de proteger São Francisco, devido à corrida do ouro. Infelizmente, isso não era tão prático como se pensava inicialmente. Era um lugar em uma prisão militar durante a Guerra Civil. Apesar de, após a Guerra Civil, não se teve notícia da ilha por mais de 30 anos antes de se tornar a prisão mais segura já construída. Os presos que foram enviados para Alcatraz eram os piores dos piores: assassinos, estupradores, ladrões de alta periculosidade. O ano de 1898, quando a prisão começou, ainda era apenas uma prisão para os soldados da Guerra Civil. Em 1934, a infame prisão de Alcatraz abriu suas portas também para os presos civis. Rapidamente se tornou notória como sendo a prisão mais dura já conhecida pelos americanos. Os responsáveis da prisão queriam que fosse um lugar que as pessoas temessem, por isso fizeram questão de adicionar reforços especiais que ajudassem com a sua segurança. Embora alguns prisioneiros foram tratados muito mal, para alguns dos prisioneiros mais confiáveis foram dadas as funções de trabalho doméstico na casa de famílias que viviam na ilha. Em 1963 foi fechada devido ao seu custo cada vez mais alto para mantê-la funcionando. A ilha ficou abandonada até 1972, quando o Congresso tomou a decisão de preservar Alcatraz como um dos maiores marcos históricos nacionais da América, que está dentro da área de recreação nacional de Golden Gate. Hoje, se você quiser visitar a ilha, você pode obter uma balsa no Pier 33, que está localizado perto do Cais do Pescador em São Francisco. Mas é preciso coragem, pois fantasmas assombram Alcatraz. Antes mesmo, americanos já conheciam a ilha. Eles diziam sentir que ali havia maus espíritos e usavam a ilha como punição para pessoas de seu próprio povo que faziam coisas erradas. Se o crime fosse muito grave, eles deixavam em Alcatraz permanentemente. Eles acreditavam que, se deixados na ilha, eles iriam morrer ali e ser torturados pelos espíritos malignos que assombravam o lugar. É interessante saber que mesmo antes de se tornar um dos presidentes, avançando algumas centenas de anos, durante um tempo, uma vez que a prisão foi fechada, Alcatraz tornou-se um marco notório com rumores de espíritos malignos que habitavam lá. Há inúmeras histórias onde os prisioneiros dizem que puderam sentir, ouvir e às vezes até ver fantasmas, espíritos maus e outras anomalias. Uma história conta sobre um homem pode ter se encontrado com um dos maus espíritos que os nativos americanos supostamente sentiram. Certa noite, um detento foi trancado em uma solitária, onde as pessoas só tinham direito a pão, água, um buraco como banheiro e um colchão apenas à noite. Este homem estava calado e tranquilo, quando de repente ele começou a gritar e gemer, alegando ver olhos brilhando. Ele gritava dizendo que estava sendo torturado por uma criatura. Os guardas pensavam que o preso só queria atenção e ignorou durante toda a noite. Mas de repente ele ficou quieto. Quando os guardas foram verificar na parte da manhã, eles encontraram o homem estrangulado, com marcas de mão ao redor do seu pescoço. Segundo a autópsia, não havia nenhuma maneira possível de que ele mesmo tivesse feito isso. Alguns acreditam que talvez os guardas de plantão foram os responsáveis, mas outros acreditam que a estranha criatura que o homem viu realmente cometeu o crime. Atacou vários detentos. Curiosa e muito intrigante é sobre o antigo farol. O farol original, demolido pelo tempo na ilha de Alcatraz, tornou-se casa. No entanto, algumas pessoas dizem que, em noites de nevoeiro,
O antigo farol que tinha estado uma vez na ilha de Alcatraz reaparece e ilumina o céu escuro. Aqueles que morreram lá. Um dos fantasmas mais famosos é o de Al Capone. Eles afirmam ver esferas luminosas brancas ao redor da cela onde ele ficou, e pode-se ouvir banjo, que é o que ele tocou pouco antes de morrer. Ninguém vai em fantasmas ou maus espíritos. Não se pode negar que a ilha de Alcatraz tem uma história rica com seus próprios demônios. Existem muitos casos e mistérios na ilha de Alcatraz, que ficará para um próximo vídeo, pois por enquanto tudo ainda é um grande mistério.